E aí, amigos e amigas, dentistas, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando sobre duas técnicas radiográficas. Técnica de Clark, que dispensa apresentações, cai direto nas provas, é obrigação de todo dentista conhecer antes de qualquer prova de concurso. Ela também é conhecida como técnica da dissociação radiográfica. E técnica de Miller-Winter, que de vez em quando a gente encontra nos concursos, nas provas para dentistas, mas quando a gente encontra a técnica de Miller-Winter costuma causar uma confusão gigante, porque não é uma técnica que a gente como dentista está acostumado a usar aí no nosso dia a dia. E pessoal, só lembrando antes de começar que agora eu comecei a dar mentorias para dentistas concurseiros, onde eu organizo, planejo e acompanho toda a preparação do dentista concurseiro para que a aprovação venha o mais rápido possível. E nessas mentorias eu passo as mesmas técnicas de estudo que eu usei para acertar 54 das 60 questões da última prova de concurso público que eu fiz agora no final de março de 2024. Mas vamos lá, a questão já está na tela, como vocês podem ver é uma questão um pouquinho mais extensa, eu vou deixar aqueles 5 segundos que eu sempre faço nos vídeos, mas caso vocês precisem de mais tempo para ler e pensar com mais calma sobre essa questão, é só pausar o vídeo e depois dar o play, porque quando o cronômetro zerar a gente vai para a resposta comentada, como eu sempre falo. Então, pessoal, quando a gente tira uma radiografia, seja ela uma panorâmica ou uma periapical, a gente consegue ver duas dimensões só. A gente consegue ver a altura e comprimento das estruturas. Isso é uma limitação desses exames radiográficos que geralmente a gente utiliza. A gente não consegue ver a espessura de um tecido ósseo, por exemplo, o que seria importante para a gente instalar um implante, porque a gente pode ter uma altura suficiente para a instalação de um implante, mas a gente pode não ter a espessura necessária. E daí quando a gente vai instalar esse implante, o nosso implante fica voando ali na mandíbula ou na maxila. E daí para a gente ter uma noção melhor dessa terceira dimensão, da espessura e ter uma visão das estruturas por completo, a gente pode fazer uso de outros exames, como a tomografia computadorizada, por exemplo, que passa para a gente inclusive cortes das estruturas e mostra para o dentista muita coisa que antes provavelmente ele não sabia. Só que infelizmente a tomografia computadorizada ainda é um exame bastante caro, e por isso que a gente ainda pode usar outras técnicas radiográficas, como a técnica de Clark ou a técnica de Miller-Winter. Só que apesar dessas técnicas elas terem as suas indicações específicas, elas não passam infelizmente as mesmas informações de uma tomografia computadorizada. Só que elas podem ser usadas aí para localização de corpos estranhos, processos patológicos e dentes inclusos nos maxilares. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a técnica de Miller-Winter. Então, técnica de Miller-Winter também é conhecida como técnica da dupla incidência de ângulo reto. Ela é uma projeção perpendicular porque a gente vai tirar duas radiografias que entre si, quando comparadas, formam um ângulo de 90 graus. Então, como é que é feita essa técnica? Isso aí é muito cobrado nos concursos quando a gente encontra a questão sobre técnica de Miller-Winter. Então, muita atenção. Primeiro a gente tira uma radiografia periapical normal e depois a gente tira uma radiografia oclusal. E daí, se a gente comparar a radiografia periapical neste plano com a oclusal neste plano, paralelo ao plano oclusal, a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus. E como vocês podem ver nesse slide que está aqui atrás de mim, a gente tem uma radiografia periapical onde ela mostra um canino incluso. E a partir dessa radiografia, a gente consegue dizer se esse canino está por palatina ou por vestibular? Não, né? A gente não tem essa noção, só por essa radiografia periapical. Mas, quando a gente tira uma radiografia oclusal, quando a gente faz a técnica de Miller-Winter por completo, a gente consegue matar essa dúvida de uma forma muito fácil. E nesse caso que eu estou trazendo, nesse exemplo, a gente consegue ver que esse canino incluso ele realmente está por palatina. Então, recapitulando aqui rapidinho, a técnica de Miller-Winter é feita a partir de duas radiografias, uma periapical e outra oclusal, que entre si elas formam um ângulo de 90 graus. E essa técnica é usada aí para a localização de lesões, processos patológicos, corpos estranhos e dentes inclusos nos maxilares. O que as questões de concurso vão te perguntar sobre técnica de Miller-Winter não vai fugir disso, porque não tem muito o que ser cobrado além do que eu falei aqui nesse vídeo, né? Mas enfim, agora vamos falar um pouquinho aí sobre técnica de Clark, que é muito mais cobrada nas provas de concurso público de odonto. Então, técnica de Clark, ela pode ser usada para as indicações que eu acabei de mencionar, as mesmas indicações da técnica de Miller-Winter, só que ela também pode ser usada para a dissociação radicular em endodontia. Por exemplo, a gente não consegue ver a raiz palatina de um primeiro molar superior para a gente observar como está o canal dessa raiz, para a gente medir esse canal. E daí a gente pode fazer a técnica de Clark para a gente conseguir observar essa raiz e conseguir fazer ali a odontometria. E por isso a técnica de Clark, além das indicações que eu já falei, ela também é muito usada aí em endodontia. Mas para a localização das estruturas, a técnica que a gente vai usar, a técnica de Clark, ela é feita da mesma maneira. Só que o que o dentista analisa é um pouco diferente.
Porque o dentista ele analisa a movimentação que as estruturas tiveram entre a primeira radiografia que a gente tirou e entre a segunda tomada radiográfica. Já vou explicar isso melhor para vocês. Porque como que é feita a técnica de Clark? Primeiro a gente tira uma radiografia em ângulo ortorradial, em angulação normal, e depois a gente tira uma radiografia em angulação mésio ou disto-radial. Se a estrutura que a gente está observando, por exemplo, um canino superior incluso, se mover para a mesma direção da nossa dissociação na segunda imagem radiográfica que a gente obter, isso quer dizer que este canino está por palatina. E se este canino incluso ele se mover para a direção contrária da dissociação que a gente fizer, isso quer dizer que ele está por vestibular. Então, por exemplo, agora, eu estou trazendo aqui um exemplo nesse slide também. A gente está analisando ali aquele ponto branco que, como a gente pode ver, está por vestibular. Vamos supor, tiramos a primeira radiografia, ortorradial, beleza, tudo normal. E agora vamos fazer uma dissociação mesio-radial. E como a gente pode ver, aquele ponto branco que está ali na região do segundo premolar inferior, ele se move para distal. Então, como ele se moveu para a direção contrária da nossa dissociação mesio-radial, isso quer dizer que ele está por vestibular. Tendo tudo isso dito, a gente pode ir agora para a nossa questão. E a gente pode ver que o primeiro espaço pode ser preenchido tanto por técnica de Clark como pela técnica de Miller-Winter. Porque ela fala, antes desse primeiro espaço aí, a nossa questão diz: quando buscamos a posição vestibulo-palatina de um canino superior incluso, o método de escolha pode ser sim, técnica de Miller-Winter, que inclusive é o mesmo exemplo que eu trouxe aqui para esse vídeo, ou técnica de Clark. Mas a questão continua, Se diante de um desvio distangular houver deslocamento relativo do objeto para a distal, para a mesma direção da dissociação, significa dizer que o objeto deve estar por... Isso quer dizer que daí o canino está por palatina, esse canino superior incluso. Porque daí, neste caso, a gente teve uma dissociação disto-radial e o nosso canino também se moveu para a distal, para a mesma direção da dissociação. E daí, aqui, o nosso enunciado continua. Caso esse deslocamento relativo seja paramesial, contrário à nossa dissociação, significa dizer que o objeto deve estar por... Daí vestibular, pessoal? Porque daí, nesse caso, o objeto se moveu para a direção contrária à nossa dissociação disto-radial. E por isso o gabarito aqui para essa questão é a letra D. Mas calma, não sai ainda desse vídeo, porque a nossa questão também menciona uma outra técnica radiográfica que de vez em quando a gente encontra nas provas. Essa técnica é a técnica de Parma, ela é feita de um jeito bem simples. A técnica de Parma não é indicada para localização nem de corpos estranhos, patologias e dentes inclusos, tá? Mas ela é indicada para que a gente consiga uma imagem por completo do terceiro molar inferior. Porque às vezes, quando a gente faz uma periapical tradicional de um terceiro molar inferior horizontalizado, por exemplo, a gente não consegue radiografar esse dente por completo. Às vezes a gente tem um corte de cone ali nas raízes. E daí a técnica de Parma resolve esse problema. E para a gente fazer a técnica de Parma, tudo que a gente tem que fazer é girar o nosso filme radiográfico no sentido disto inferior em direção ao ângulo da mandíbula, e a partir disso a gente tende a ter aí uma imagem completa do terceiro molar inferior incluso. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam este vídeo aqui até o final. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estou disponível, só me enviar lá no Instagram, que eu adoro trocar uma ideia com todo mundo. Não se esqueçam também de clicar no link da descrição para acompanhar a minha mentoria, saber mais como é que tudo funciona. Espero todos vocês na próxima. Até mais e tchau, tchau!